Lista de coisas que você deve cortar da sua alimentação se você tem gastrite, refluxo, esofagite ou se tem uma doença mais grave, como úlceras, acalásia ou duodenite. Hoje eu não vou apenas te dizer uma lista de alimentos que você não pode comer apenas, mas também vou te falar quais são os 4 pontos da sua alimentação que você deve colocar em prática para você conseguir voltar a ter uma vida normal, comendo o que você gosta, passeando com a sua família, voltar a ter muita disposição e energia que a gastrite te roubou. Inclusive, para você também que já evoluiu o seu refluxo para uma hérnia de hiato e acha que o que só vai resolver é simplesmente fazer uma cirurgia. Então hoje eu vou falar para você também que tem hérnia de hiato. Então fica por aqui porque a gente vai aprender muita coisa boa. Por isso pega o papel e a caneta e anota todas as informações que eu vou te passar hoje aqui nesse vídeo. Inclusive, existem alimentos que você retirou da sua alimentação, mas podem ser muito benéficos no processo do tratamento da gastrite e do refluxo, como é o caso da cebola e do limão, que são alimentos que podem gerar um pouco de desconforto, mas não significa que estão fazendo mal. Por quê? Porque eles têm substâncias especiais, ácidos naturais, que ao tocar na mucosa do estômago, causam um pouco de desconforto. Semelhante a quando a gente usava ali o metiolate, né? Ou álcool, uma ferida para cicatrizar. Doía um pouco, mas não estava fazendo mal. Então, assim, tem todas essas questões que você precisa entender para você realmente montar refeições anti-gastrite e anti-refluxo. E não refeições que vão impedir você de realizar o seu sonho de voltar a ter uma vida normal. Também temos alimentos saudáveis e até alimentos desintoxicantes que, se forem combinados do jeito errado, podem piorar a sua gastrite, o seu refluxo e os seus sintomas. O problema não está no alimento, mas na combinação. Exemplo, a banana da terra ou banana d'água, depende da região, né? Tem nomes diferentes. Aquela banana que a gente cozinha bem madurinha, né? Geralmente o sabor fica melhor cozido. É um alimento saudável. Você que tem gastrite pode comer. E aí você junta essa banana com arroz, feijão, salada, macarrão. Então, o arroz, o feijão são alimentos naturais, são alimentos saudáveis. Mas quando você pega arroz, feijão e todos os outros complementos e você mistura com banana, você vai ter uma sensação logo após a refeição de empachamento, mal-estar, tontura, gases em excesso e distensão abdominal. Tudo isso porque você pegou 2 alimentos que são incompatíveis e você juntou ele e gerou todo esse quadro de intoxicação. Por isso, não adianta você apenas comer comida saudável, comida desintoxicante. Você tem que saber combinar esse alimento com uma pessoa te ajudando, te auxiliando nesse processo. Mas a alimentação desintoxicante vai muito além de apenas retirar alguns alimentos. Porque, por exemplo, existem muitos alimentos que a gente come hoje que não causam um efeito imediato, mas causa um efeito a médio prazo. Por exemplo, quando a gente come comidas processadas, carnes processadas, ou até mesmo comidas refinadas, a gente sente que a digestão é mais rápida, a gente não sente tanto desconforto no estômago. Então, por exemplo, a gente usa ali o pão branco, o arroz branco, comidas que tem farinha branca de trigo refinada, uma bolacha, né, ali com um pouco de suco, porque a gente acredita que é uma comida mais leve para o estômago, né? E a gente sente que faz uma digestão mais rápida, porque não é um alimento que é rico em fibras, em nutrientes, é pobre em nutrientes, pobre em fibras, então digere muito mais rápido. Só que, a longo prazo, esse alimento acaba inflamando o intestino, intoxicando o sangue, e esse sangue intoxicado é o que vai alimentar a bactéria H. pylori, a inflamação do estômago, a inflamação no esôfago e gerar todos os sintomas, chegando ao ponto de você estar com muita ansiedade, angústia,
medo. Então a gente precisa trabalhar na causa da doença, né? E não apenas mudar a alimentação, mas comer uma alimentação dentro dos princípios do estilo de vida desintoxicante. Olha, muita gente discorda de mim de que a gente deva tirar o café, mas ele precisa ser retirado, porque o café é uma bebida torrada que libera toxinas que alimentam o câncer gástrico. Além disso, o café é uma bebida estimulante, porque ele tem uma droga viciante dentro da sementinha chamada cafeína. A cafeína estimula a produção de ácido do estômago. A cafeína atrapalha a absorção de vitaminas, como vitamina D, cálcio, além também da proteína. Isso faz com que você tenha um alto pico de falsa energia e, ao mesmo tempo, né, um pico depressivo, de fraqueza, mal-estar, ansiedade, dentre outros sintomas. Além disso, o café ele acaba relaxando o esfíncter esofágico. Por que ele relaxa o esfíncter esofágico? Porque ele aumenta a quantidade de adrenalina, que acaba relaxando o esfíncter esofágico e a pessoa tem crises de refluxo, bolo na garganta, pigarro, gosto ruim na boca e muitos outros sintomas no esôfago, chegando muitas vezes a desenvolver algo mais grave, como uma hérnia de hiato, um câncer esofágico ou uma úlcera péptica. O vinagre é outro alimento prejudicial que você deve tirar, porque o vinagre ele é um alimento fermentado que acaba causando fermentações maléficas devido aos seus aditivos. As substâncias do vinagre, elas impactam tanto em alimentar a inflamação do estômago, alimentar a bactéria H. pylori, né? Você que tem medo da H. pylori, já tomou antibiótico várias vezes, um dos problemas pode ser o consumo de vinagre. E também ele contribui para a inflamação intestinal. Então, café e vinagre são dois alimentos que não devem estar em nossa alimentação. Olha, mudar a alimentação sozinho, sem ter um guia, um direcionamento, um professor te auxiliando, pode trazer consequências graves. Por exemplo, 46% das pessoas que fazem uma mudança sem um guia, sem um direcionamento, sem um tratamento adequado, sofre com anemia. Olha que interessante. Cerca de 46% sofre de anemia. 65% sofre de constipação, seguido de fraqueza, dor, indisposição. Eu já passei por isso, né? Eu sofria com todos esses sintomas que você sofria e tentei tirar muita coisa da alimentação. Fui tirando, a ponto de eu começar a perder muito peso, ficar com muita indisposição, fraqueza, anemia, né? Por quê? Porque eu não tinha um guia, eu não tinha um direcionamento. Foi depois que eu entrei na faculdade de naturologia clínica que o meu professor me ensinou como que eu poderia ali montar as minhas refeições, quais chás e hábitos eu deveria estar aplicando para me livrar dos meus problemas digestivos. E isso gera também traumas, porque a pessoa fica com muita baixa autoestima e muito medo de perder ainda mais peso. Tá? A pessoa já perdeu muito peso e quando precisa mudar a alimentação, tem aquele medo. E se eu perder ainda mais peso? Muitos acreditam que apenas retirar alguns alimentos da sua refeição, como café, frituras, comidas gordurosas, comidas picantes, vai resolver a gastrite, vai curar a gastrite de uma vez por todas. E isso não é verdade. É verdade que quando você retira esses alimentos, você pode até ter um pouco de alívio, mas depois os sintomas voltam. Por quê? Porque não faz a mudança correta do estilo de vida. Tenta apenas tirar alguns alimentos. O quarto ponto é o mais importante. Ele se chama método Henning. O que é o método Henning? O método Henning é um conjunto de hábitos que vai te ajudar a desintoxicar o seu corpo, para desinflamar o seu estômago e assim você conseguir ficar livre da gastrite de uma vez por todas. O método Henning significa relógio biológico, a letra R, a letra E, eliminadores, a letra N, nutrição e a outra letra E, emocional. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Na letra R nós temos o relógio biológico.
O relógio biológico, ele ajuda a regular o ácido do estômago, a voltar a produzir as enzimas digestivas e a eliminar a distensão abdominal. Mas tem muitos hábitos, como a respiração anti-refluxo, o protocolo da cura do limão para poder desinflamar, o protocolo do ganho de massa muscular. Então, são vários hábitos, são vários protocolos que a gente vai aplicando numa sequência para ir desintoxicando o nosso corpo. E eu tenho ensinado cada um desses hábitos aqui no nosso Instagram. Inclusive, as pessoas que sofrem com gastrite e refluxo, elas estão me seguindo e acompanhando as lives e anotando para conseguir vencer a gastrite e o refluxo. Se esse também é o seu desejo, curta esse vídeo aqui, começa a me seguir, porque se você não fizer isso, você pode ficar dependente dos prazóis a vida toda e nunca achar algo que resolva, que vá na causa da doença.